Porque qual que é a treta aqui? Uma questão que dividia o colóquio era o seguinte: a crise que vivemos, eles liberais estão vivendo, é fruto do liberalismo ou não? O Rousseau está dizendo que é um liberalismo equivocado, por isso que eu preciso reformar. A posição do von Mises, eles se pegavam o tempo inteiro, era o seguinte: não, a culpa é exógena. O problema não é o liberalismo. O problema é o quê? Heranças que ameaçam a ordem liberal. Veja como a saída do Rousseau é embaraçosa. Ele está dizendo: olha, a culpa foi do liberalismo. Foi o liberalismo que piorou tudo. Só que é possível salvar o liberalismo das suas próprias contradições. Como? Levando em consideração o que é irracional do ponto de vista da teoria formal dos mercados e da concorrência, mas é vital para o homem. Por isso, essa tentativa de combinar comunidade com uma sociedade anônima. Eu acho que é por aí que vai a coisa. Veja a força do Foucault. Ele está dizendo mais ou menos o seguinte: meus amigos, os liberais estão levando ao limite os princípios da biopolítica. Como é que você governa populações onde as pessoas acreditam que elas são livres? Né? É genial. Tá dizendo, olha, vocês não estão entendendo. Não é? Vocês ficam criticando o liberalismo está há anos-luz. Né? Enquanto a esquerda não conseguir fazer uma forma, a arte de governar, tal como está acontecendo com o liberalismo, nós vamos apanhar sempre. O argumento deles sempre foi esse. E as pessoas ficam, os canalhas ficam dizendo que ele se curvou ao liberalismo. Né? Ele está dizendo o seguinte: olha, precisamente por se opor ao antigo regime e ficar a todo momento ameaçado pela extrema esquerda, os liberais levaram ao limite a arte de governar a população. É a biopolítica. Né? E ele diz: olha, é isso que está na ponta. É por isso que a gente tem que olhar o liberalismo não na chave do que ele está destruindo, mas na chave do que ele está construindo. Cara, depois que dizer isso em 2000 e pouco, tudo bem. Porra, dizer isso no finzinho dos anos 70 é muito além, né? É muito em cima da carne seca. Porque esse é o argumento. Para de olhar o que o liberando está destruindo. Essa é a forma zombartiana de pôr a questão. Essa é a forma da teoria crítica, ligada a Frankfurt. A questão é o que eles estão construindo. E por isso que é muito interessante a discussão dele. Especialmente porque os ordoliberais eles fazem uma distinção que é crucial. Né? Eles distinguem ações reguladoras de ações ordenadoras. O que são ações reguladoras? Ações reguladoras são o quê? Interferência nas condições de mercado quando surge uma tensão. Ou seja, é o espaço que você abre aos keynesianos. Agora, o problema são as ações ordenadoras. Por quê? Elas vão ter que interferir mais profundamente nas condições de mercado. Elas vão ter que criar mercados e criar concorrência. Quando você está numa ordem como a alemã, as ações ordenadoras são decisivas. Elas vão, na verdade, modificar a estrutura mesmo da sociedade, sempre tendo em vista um mecanismo formal da concorrência. Mas qual que é a pegada ordoliberal? Não pode ir longe demais. Porque se você vai longe demais, você abre duas reações: o bolchevismo e o fascismo. Ó, a gente precisa caminhar no sentido de ações ordenadoras aqui na Alemanha, mas nós não podemos ressuscitar List, alemã do 19 e o fascismo, que para eles é tudo a mesma coisa, mais ou menos. E também não podemos cair no bolchevismo. Então, eu acho que essa que é a pegada. E quando possível,
né, centrar mais nas ações reguladoras, né, que envolve o quê? Simplesmente o fato de conseguir agenciar uma economia de mercado. Eu acho que é por aí que vai.